Muito boa noite a todos, pessoal do TC, pessoas de fora. A gente está começando aqui a Masterclass para aprender a investir em fundos imobiliários. A gente trouxe o nosso contribuidor, o Felipe Souza, para poder falar sobre esse assunto com vocês. Ele que é analista CNPIT, é contribuidor do canal de fundos imobiliários do TC, que inclusive é gratuito. Ele está lá diariamente trazendo uma série de conteúdos para a gente, escrevendo para o TC School, trazendo o giro semanal dele, onde ele fala sobre diversos fatos relevantes e comunicados ao mercado de fundos relevantes aí no mercado brasileiro. E hoje a gente trouxe esse conteúdo completíssimo para ensinar você que está querendo começar a investir em fundos imobiliários ou que investe em outros tipos de ativos, já investiu em fundos imobiliários, mas não tem ainda aquela técnica apurada para poder montar a sua própria carteira. Fiquem à vontade para fazer perguntas, podem usar a caixinha de perguntas, podem mandar no chat. E lembrando que essa Masterclass vai ficar gravada e a gente vai subir depois para o YouTube, para que você possa rever, anotar os pontos importantes nesse mais um conteúdo que a gente está trazendo do TC para vocês, tá bom? Seja muito bem-vindo, Felipe. Fica à vontade, cara, a casa é sua. Obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui nessa primeira Masterclass de fundos imobiliários. E a gente vai trazer aí o máximo de conteúdo para os nossos espectadores, né, que estão aí, seja do canal ou fora dele. E a gente vai tirar também as dúvidas. A gente vai primeiro mostrar no conteúdo de hoje um conteúdo um pouco mais introdutório. A gente vai formar uma base de conhecimento para quem está nos assistindo, e posteriormente, em outras masterclass, nós aprofundaremos alguns pontos sobre os fundos imobiliários. Excelente, Felipe, manda bala. Tá. Eu vou querer compartilhar minha tela aqui. Só um minuto. Pronto. Estão vendo minha tela, né? Sim. Tá. Bom, vamos lá. Aqui eu vou mostrar primeiro, tá, uma introdução sobre os fundos imobiliários, os fundos de investimento imobiliário. Mas antes de falar sobre os fundos em si, a gente tem que falar sobre o que é um fundo de investimento, tá? Antes de falar de fundo imobiliário, vamos falar de fundo de investimento. Fundo de investimento, que é ele, a gente pode explicar, tá, de uma maneira simples, que é a reunião aí dos investidores, como se fosse um condomínio, onde eles se reúnem e, através da aplicação mínima exigida no fundo de investimento, eles entregam, eles confiam aquele dinheiro ao gestor, onde ele vai alocar conforme a política definida de investimento do fundo, tá? Ou seja, é uma maneira que você tem plural de acessar, primeiramente, alguns investimentos que você, enquanto pessoa física, não conseguiria. Um exemplo, alguns ativos são negociados em lote padrão, e o lote padrão ele tem um valor mais alto, ou alguns ativos são destinados para investidores qualificados ou profissionais, que você, enquanto pessoa física, não conseguiria acessá-los. Então, através de um fundo de investimento, você consegue. Hoje, é muito mais fácil você investir no exterior, mas antigamente não era. Às vezes, através de um fundo de investimento, você investe, né? Investiria também antes já em capital estrangeiro, você investiria em ativos estrangeiros aí que não estão na Bolsa Brasileira. Outro ponto, a gente tem fundo cambial, né? Todo mundo que vai ter a atenção e disposição e de acompanhar uma rolagem de contrato futuro de dólar,
né, e algumas particularidades que tem da operação de câmbio, ele compra um fundo cambial. Então, ou seja, um fundo de investimento, ele é um condomínio que ele simplifica a vida do investidor, permitindo que ele acesse ativos que normalmente ele não seria capaz de conseguir, em muitas das vezes. Em outras vezes, ele só paga pela cabeça do gestor, que tem aí muito mais conhecimento e expertise do que ele, então ele delega aquela gestão, ele confia aquela atividade ao gestor, delegando assim o capital dele ou parte do capital para esse fundo de investimento fazer as aplicações que devem ser feitas. Esse aí é um conceito que a gente pode ter de uma maneira mais simples de um fundo de investimento. E uma vez que a gente já entendeu o que é um fundo de investimento, vamos pensar agora no fundo de investimento imobiliário. No fundo, ele tem aí algumas taxas, tá? O fundo imobiliário, basicamente, ele é o quê? Só voltando agora a falar do fundo imobiliário em si, ele é um instrumento que permite que você invista em imóveis ou títulos de valores imobiliários ligados a imóveis. Então, um fundo ele pode comprar uma LCI, um CRI, uma CCI, as novas LIGs que a gente tem. Ele pode comprar diversos títulos que tenham lastro em imóveis. Ele pode negociar ações que sejam do setor imobiliário, que sejam aí do setor ligado à construção civil, por exemplo. Pode comprar imóveis diretamente, pode comprar cotas de outros fundos. Mais para frente, na apresentação, eu vou falar da lei que respalda os fundos de investimento imobiliário. Mas o gestor, o fundo, né, ele tem que ter uma remuneração. E o cotista paga pelo trabalho do gestor, do administrador e das pessoas que compõem a estrutura de um fundo. Quais são essas taxas que estão dentro de um fundo imobiliário? A gente tem as taxas de administração, gestão, performance, escrituração e a taxa de custódia. A taxa de administração, geralmente, ela engloba a taxa de gestão junto. Você olha ali um fundo imobiliário, ele tem lá uma taxa de 1%. Aí, quando você vai olhar como aquela taxa de administração de 1% é estruturada, geralmente está assim, 0,15 para a taxa de administração, 0,85 para a taxa de gestão. Aí você ainda vai ter a taxa de performance, que é uma remuneração que o gestor ganha por ter uma atividade, de novo, como o próprio nome já diz, uma performance superior à do mercado ou do benchmark que ele se propõe a bater. Felipe, tecla SAP, o que é benchmark? Benchmark é um parâmetro, uma referência que você utiliza. Para saber se o investimento está indo bem, você tem que comparar ele com alguma coisa. E você acaba comparando ele com um índice. Nas ações, é muito conhecido o índice do Ibovespa. Nos fundos imobiliários, a gente utiliza o IFIX. Mas alguns fundos definem outros benchmarks. Por exemplo, o IMAB mais 1%, IPCA mais 6%, e alguns utilizam até o CDI. A taxa de performance ela é cobrada semestralmente. A taxa de administração ele é contabilizado em 252 dias úteis. Ela é cobrada, ela é expressa de maneira anual, porém ela é cobrada dia a dia, tá? E de novo, são dias úteis, 252 dias úteis no ano. Taxa de performance semestral. O gestor, naquele semestre, teve uma taxa de performance que superou a média do mercado ou o benchmark que ele se propôs a bater, ele é remunerado por conta disso. Escrituração é uma taxa, o escriturador registra ali todas as operações ali do fundo e a custódia também é pago ali para quem faz ali a custódia dos ativos, dos bens do fundo. Tá? Também vale mencionar que tem a figura ainda do auditor independente, que o fundo tem um auditor independente. E essas são as taxas que o fundo tende a pagar. A taxa do auditor independente, geralmente, ela está inclusa na taxa de administração, bem como a taxa de gestão. Indo detalhadamente um pouco mais ali para as figuras, as pessoas que compõem o fundo,
Aqui a gente está olhando as pessoas em si, né? O administrador, o gestor e o consultor imobiliário. Aí a gente pega para ver. Aí a gente pega para ver. Desculpa, pessoal, esse lapso aqui foi um minuto que tive que dar uma olhada aqui para o lado. O administrador, ele é responsável, de novo, pelo funcionamento do fundo, ele acompanha os fluxos de caixa e controla aí os prestadores de serviço. Cabe ele ao administrador o dever fiduciário do fundo, tá? Ele que resguarda o direito dos cotistas, tá? No decorrer do fundo, é o administrador que tem essa atribuição, tá? É ele que tem essa atribuição. E aí a gente pega para ver, com esse dever fiduciário, ele tem que manter toda a documentação do fundo em dia, em ordem, garante que está tudo conforme a lei determina, acompanha o trabalho do gestor, vê se o gestor está cumprindo o regulamento do fundo, política de investimento do fundo, as contas estão batendo, ele monitora ali o fluxo de caixa, ele acompanha basicamente ali o trabalho do fundo, tá? Como um todo. Gestor, elabora e executa a estratégia do fundo. Num fundo imobiliário, pessoal, o gestor de FIIs ele não é uma figura obrigatória, tá? Ele pode... Tá? O gestor, ele geralmente, tá? Ele é tradicional, ele geralmente ele está no... Eu estou querendo deixar maior aqui deixa eu sair aqui, deixa eu tentar voltar. Aqui, agora sim, consegui deixar do que eu queria. O gestor, ele acaba sendo aí o responsável pela execução e pela estratégia do fundo, tá? Ele elabora a estratégia do fundo, a política de investimento do fundo. Todo fundo tem ali uma política de investimento. Você tirou a apresentação, a gente está vendo o seu desktop, tá? Não, então calma aí. Foi, agora vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Maravilha, então, show de bola. Enfim, o gestor, ele não é uma figura, aliás, ele é tradicional no mercado de FIIs, mas ele não é obrigatório, por força de lei. O gestor ele não é obrigatório, então, tem alguns fundos que não tem gestor, não tem a figura do gestor, tá? Mas a grande maioria dos fundos, principalmente os fundos destinados aos investidores em geral, eles têm gestor, que é uma figura do mercado aí bem vista, traz credibilidade para o fundo e ele acaba sendo geralmente muito bem cotado, tá? Então, o fundo ele acaba contratando um gestor, mesmo que não seja obrigatório, ele traz para trazer ali um ar ilibado para o fundo, digamos assim, né? Para ter ali alguém especializado em executar essa estratégia. Lucas, a gente recebeu uma mensagem agora, uma pergunta. Eu respondo agora, mas para o final, o que você acha? Você que sabe, mestre. Bom, vou ler aqui a pergunta do colega, o Igor. Ele mandou assim: a tendência é que os fundos de tijolo não sofram mais ou se recuperem? A rentabilidade deles ficou bem inferior aos de papel. Bem, vamos ver essa pergunta aí. Ela não está 100% correta, essa afirmação. Ou melhor, ele tem ali um fundo de verdade, mas a gente vai trabalhar um pouco melhor essa pergunta para dar a resposta mais adequada. Vamos dividir ele aí, então. Pessoal, a gente tem basicamente dois tipos de fundos imobiliários: os fundos que investem em imóveis e os fundos que investem em valores imobiliários. Os fundos de valores imobiliários se dividem em outras duas categorias: fundos de investimento de recebíveis imobiliários, são os FIIs de papel, que o colega bem menciona, e os fundos de fundos, são os FOFs, tá? Esses dois fundos são de valores imobiliários. Os fundos de tijolo são os que investem em imóveis físicos. A gente vai ter uma escola, uma universidade, né?
agências bancárias, lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings, enfim, uma infinidade de empreendimentos, mas o fato é que de hotel, por exemplo, mas a questão é que o fundo de tijolo ele compra exatamente um imóvel físico, tá? Igual a gente conhece aí, igual a gente vê, enquanto os outros estão investindo em valores imobiliários. Os que investem em valores imobiliários, principalmente os recebíveis imobiliários, eles compram dívidas imobiliárias que têm basicamente 3 pagamentos, tá? O fluxo dele é estruturado de 3 maneiras. É o principal que ele paga, que é a dívida em si, a correção do indexador e depois vem os juros, tá? O fundo, ele não distribui o principal, senão ele estaria amortizando o patrimônio dele. Então, isso ele não distribui. Ele vai distribuir o quê? 2 coisas: os juros e a correção do indexador. Ano passado, a gente teve um IGPM atípico, muito alto. E os fundos que tinham posição em IGPM, mais de 50% da carteira, entregaram muito resultado. Os fundos que tinham ali de 20% a 30% em IGPM, ainda assim apresentaram um bom resultado de entrega, por conta da alta do indexador, mais de 23% ali nos 12 meses que correspondem ao ano de 2020. Então, ou seja, só o IGPM ali, 23% em 12 meses, quem tinha 50% estava entregando aí quase 1% só de correção monetária do IGPM, né? Sem contar os juros que ele tinha que remunerar, né? Que remuneram o capital de quem comprou aquela dívida, o fundo em si. Então, ok, quem comprou IGPM estava entregando muito. O IPCA. IPCA foi 4,5%, algo em torno disso, não me falha a memória. Também foi um pouco acima da meta, mas dentro do limite ali estipulado pelo Banco Central. E assim, 4,5% mais o cupom, os juros que remuneram a dívida, deu também um bom resultado de distribuição para os fundos que tinham ali uma exposição em IPCA. O CDI, ele caiu, fechou na mínima de 2% e o fundo acabou entregando pouco. Então, ou seja, não foram todos os fundos de papéis que pagaram bem. Foram os que tinham uma exposição grande em IGPM, que entregaram muito. Alguns fundos que tinham ali de 20% a 30% também entregaram bastante resultado. Quem tinha IPCA entregou um resultado interessante também, você pega para ver. Você consegue aí alguns fundos de dívida imobiliária que estão pagando em torno de 6% ao ano, mais IPCA. Você não vê nenhum título do Tesouro Direto que pague isso hoje em dia. Então, ou seja, já supera a renda fixa. Aí, tudo bem, são 6% mais IPCA, mais a valorização de cotas do fundo, você acaba tendo um resultado bom a ser distribuído. Fundos de DI, pagando ali CDI mais 3,5%, 4%, às vezes o fundo não vai conseguir entregar um bom resultado com CDI a 2%. E é uma taxa pós-fixada. Se ele sobe, sobe junto. Se cai, cai junto. Então, assim, não foi todo fundo de papel que entregou bem o resultado. Fundos de tijolo, todos eles sofreram muito. Os fundos de galpão logístico foram os que mais se valorizaram, inclusive valorizaram até mais do que a média dos fundos de papel, dos fundos de recebíveis imobiliários. Os fundos de galpão realmente tiveram uma performance boa. A gestora Red divulgou aí esse relatório que no Fundo HLOG, que eu até coloquei num texto que saiu pelo Traders Club, sobre o IFIX, ali, o desempenho do IFIX, oportunidades de 2021, tá? Que eu vejo para o IFIX em 2021. E aí, a gente via que o setor de logístico, na média, subiu 13%, tá? Subiu bastante, enquanto os fundos de papel subiram menos. Já que os fundos de logístico tiveram essa performance boa, o yield fica um pouco mais achatado, mas ainda assim, quando a gente olha valorização mais distribuição, foi um ano bom para os fundos de galpão. Aonde que está essa recuperação que a gente acredita mais? Se a gente olha para ver, a gente vê 2 setores que estão mais descontados, né? São os shoppings e as lojas corporativas, que são 2 setores mais dependentes da vacina, da retomada aí dessa economia, né? Da atividade econômica, que tem dado aí bons sinais no geral. E a gente depende muito dessa vacina para ver como vai ficar os hotéis,
as lajes e os shoppings. Tem diversos gestores que comentam aí sobre a questão de home office, até nos relatórios gerenciais, fica essa sugestão de leitura para vocês, são verdadeiras aulas dos relatórios gerenciais. E assim, quando a gente olha o cenário de lajes, a gente vê que a retomada tem se mostrado de uma maneira interessante. Embora os fundos, eles inicialmente tiveram que conceder alguns diferimentos por alguns descontos, tá? Eles deram descontos para manter os locatários, agora está tendo as renovações de contrato, os diferimentos já estão acabando, a vacância começa a dar sinais de recuperação, novos inquilinos voltam a procurar imóveis, inquilinos antigos renegociando o contrato, muitas vezes troca de indexador. O IGPM de 23% fica praticamente inviável para um fundo repassar. Então, o que ele faz, basicamente? O que alguns fundos fizeram? Eles chamaram esse locatário para conversar e falaram, olha, a gente sabe que não tem como repassar 23%, vamos repassar menos, a gente troca o indexador do aluguel de IGPM para IPCA, porém, eu vou querer que você aumente a multa de rescisão contratual e aumente aí o tempo de contrato. Ou seja, é uma alternativa que eles têm. Lajes corporativas. A gente já viu algumas questões judiciais obrigando o empregador a custear algumas ferramentas necessárias para o home office, inclusive algum tipo de adicional, porque o funcionário está usando a energia dele, o computador dele, os bens dele. Então, ou seja, isso gera um custo trabalhista, tem essa questão. Se vocês precisarem no Google, vocês vão encontrar matéria sobre isso, de que Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, estavam na defesa aí dos empregadores, exigindo que o empregador custeasse algum tipo de auxílio para o funcionário de home office. E outro ponto geralmente quem trabalha de home office, na média, né, ou melhor, não, geralmente não, a média dos trabalhadores de home office é que a produtividade caia, tá? Até porque, por uma questão de saúde física, mental, é bom que o empregado, ele sai, ele faça ali um deslocamento, ele não fique também o tempo todo dentro de casa. Tem até ali um relatório da RBR, de um dos fundos da RBR, se não me engano foi na RBRP, ele comenta isso, sobre a importância dos trabalhadores saírem, não acredita só de home office. Ele acredita numa jornada flexível, mas ele não acredita no fim das lajes por conta do avanço do home office. O home office ele veio para mostrar algumas características importantes para a gente, porém, as necessidades por lajes corporativas existirão, se manterão presentes, é o que eu acredito, e o que eu entendo ainda como uma oportunidade, principalmente por acreditar na retomada do setor de lajes, eu também acredito que, se eles estão descontados, a gente pode encontrar boas oportunidades. Sobre shoppings, junto com hotéis, aí serão muito beneficiados pela vacinação. Já começou, o Brasil já tem mais de 5 milhões de pessoas vacinadas, e a gente acaba observando que, com uma maior imunização da população brasileira, diminui as restrições, e aí as pessoas voltam a circular sem essas restrições, essas limitações de percentual em shopping. Exemplo, aqui em São Paulo estava com uma limitação de 40% nos shoppings, né, do público, da capacidade do shopping. Então, você reduz isso, o shopping volta a ter mais movimento, mais público e, consequentemente, mais receita, seja através da venda feita pelas lojas ou da receita proveniente de aluguéis, de estacionamentos também. O estacionamento é uma boa fonte de renda para o shopping center. Ou seja, a gente acaba vendo que essa retomada do setor de tijolo, no meu ponto de vista, deve acontecer. Eu acredito muito na retomada desses dois setores, que são os que estão negociando na média abaixo do valor patrimonial, e os demais setores eu acredito também numa retomada. E fixo vai subir muito, vai voltar para o topo histórico.
Difícil dizer, porque tem um ponto que influencia muito no IFIX, que é o quê? A quantidade de emissões. Muita oferta a 400 faz com que a pessoa física venda no mercado secundário para ter dinheiro para participar de uma nova emissão. Então, conforme a gente vai tendo muita emissão, isso é bom por um lado, porque a indústria de fundos cresce, são mais imóveis, mais valores imobiliários, a indústria de FIIs no todo crescendo, ganhando mais valor de mercado. Eu também escrevi um texto sobre o IFIX, onde eu explico o valor de mercado do IFIX, valor de mercado dolarizado, está tudo no Traders Club, no TC School, recomendo a leitura. Porém, para que o IFIX destrave, ande, né, destrave valor, a gente fica muito dependente de que essas emissões ou se reduzam ou que entrem mais pessoas, tá, no mercado e que mesmo com essas emissões elas absorvam a oferta e ainda consigam puxar o secundário para cima. Ano passado isso não foi possível. Ano passado, só de oferta 400, que são ofertas públicas, foram 75 ofertas públicas e aproximadamente 25 bilhões de reais captados, mais do que no ano de 2019, tá? E quando a gente pensa na captação como um todo, oferta 400 e oferta 476, a gente quase superou 2019. Por 500 milhões de reais, a gente não supera 2019. Tá? Então, assim, a gente teve muita captação ano passado, captação recorde, né? Aliás, quase captação recorde, recorde em oferta 400. Porém, para o secundário andar, a gente vai precisar, de novo, ou aumenta novos cotistas com mais dinheiro novo entrando, ou a gente vai ter uma redução de ofertas. Acho que esses são dois pontos para fazer as cotas se valorizarem como um todo. Acho que eu devo sido claro. Se não fui, manda aí mais uma pergunta e vamos explicar o que ficou em algum ponto em aberto. Tá bem? Voltando aqui, o consultor imobiliário ele também não é obrigatoriamente consultor permanente do fundo. Às vezes, algum fundo, ele contrata um consultor imobiliário. Tá? A gente pega para ver o XPCM, ele é um fundo monoativo em Macaé, que a Petrobras entregou em dezembro do ano passado, e agora ele está vago, e a gestora ela contratou uma das principais consultoras imobiliárias do Brasil para que fizesse aí o acompanhamento do trabalho deles, tá? Para a captação de um novo locatário, captação de um novo inquilino. Agora a gente vai ver aqui alguns detalhes da lei. A lei de fundos imobiliários é uma lei bem antiga, tá? Ela é uma lei de 93, é a lei 8.668 de 93, a lei que regulamenta os FIIs. E aqui eu peguei para a gente ter foco, tá, em alguns artigos. O artigo 2º, o artigo 7º, o artigo 10º, o artigo 12º e o 13º, tá? Primeiro aqui, ó, artigo 2º, ele fala como que os fundos serão. Eles serão condomínio fechado, proibido o resgate de cotas e o prazo de duração será determinado ou indeterminado. Aqui ele tem uma flexibilidade com relação ao prazo de duração do fundo. Condomínio fechado, o que quer dizer isso? Num fundo, num FIA, quando você vai comprar um FIA, você abre capital na bolsa, tá? Você acaba, desculpa, abre capital não, perdão. Você confia o dinheiro para o gestor do FIA, o gestor do FIA, ele abre uma nova cota, uma nova cota é construída, ela é criada para que o fundo aloque na política dele de investimento. Quando você resgata a cota, aquela cota ela é destruída. É assim que é num fundo de condomínio aberto, tá? Ou seja, ETFs são, apesar de o ETF negociar no mercado secundário, ele é condomínio aberto, ele é uma exceção. Quem constrói e destrói cotas, né? Quem faz a abertura de cotas ali no ETF são investidores profissionais, mas ele é mercado, ele é o condomínio aberto negociado no secundário, é uma exceção à regra. Mas a maioria dos FIAs, dos multimercados, todos eles são condomínio aberto, tá? Um FII não, ele é condomínio fechado, ele só varia no secundário. Você fala, olha, eu quero destruir aqui a minha cota e receber o meu dinheiro de volta. Não, você não consegue, você tem que vender no secundário igual é uma ação, tá?
Ou seja, é proibido o exército de cotas. A duração do fundo, como que é? Determinado ou indeterminado? Um fundo de desenvolvimento, a maioria deles, eles têm uma duração determinada, porque ele quer se aproveitar ali de um momento do ciclo imobiliário. Então, ele tem ali a existência de 6 a 7 anos, prorrogáveis aí, geralmente por mais 12 meses. Ele surfa aquele ciclo imobiliário e o fundo se encerra. A gente vê muito disso. E depois ele espera de novo o melhor momento do ciclo imobiliário para voltar. Temos alguns fundos imobiliários que são permanentes, só que alguns até tá ficando num caráter mais híbrido, começou a colocar bastante valor imobiliário na carteira, tá? É uma exceção, mas a gente tem essa particularidade do fundo de desenvolvimento. A grande maioria dos fundos é de prazo indeterminado, ou seja, eles não têm data para acabar. Agora, um ponto do artigo 7º para trazer aí uma tranquilidade para o investidor de FIIs, para ele saber como funciona a estrutura do fundo. Lucas, está tranquilo aí? Quer fazer algum comentário? Não, tudo certo, Felipe. Pode seguir, cara. Eu acho que está sendo bastante esclarecedora aí a live. Não sei se você vai pegar algo relacionado à montagem de carteira, mas se não, acho que seria legal comentar um pouquinho para o pessoal como que seria interessante montar a carteira, que setores olhar, uma coisa um pouco mais prática, beleza? Perfeito. Eu vou passar aí mais para o finzinho, então, da live, nos últimos slides, mas agora eu vou continuar aqui a parte da lei, porque só esse slide é bem curtinho, tá? Uma tranquilidade. Pô, e se a gestora quebra? E se a administradora quebra? Eu perco meu dinheiro? Não. O fundo ele tem um CNPJ independente, um CNPJ à parte, e ele vai, caso aconteça alguma coisa com a gestora, com a administradora, ele vai trocar de gestor, troca de administrador, porém o patrimônio dele não se comunica, ou seja, não se mistura com o patrimônio da gestora, da administradora. É uma tranquilidade maior para os investidores de FIIs. Tá? O FII ele deverá distribuir 95% do lucro semestral. Tá? É o que está no artigo 10, né? No artigo 10º ali, no parágrafo único. Ou seja, por força de lei, ele é obrigado a ter essa distribuição de lucro semestral. Vamos pegar para ver por que eles são melhores geradores de dividendos do que ações, em via de regra? Pelo seguinte, uma ação, pelo artigo ali 202 da lei que regulamenta ali as empresas, né? Se não me engano, ali é a lei de SA, não lembro agora o nome exato da lei, me escapou aqui, me fugiu a ponta da língua. Se o Lucas lembrar, pode me interromper. Mas lembro do artigo, que é o numeral do artigo, é o 202. Ele fala que uma empresa deverá distribuir 25% do seu lucro líquido ajustado, tá, àquele período. Porém, no regulamento do estatuto da empresa, ela pode mudar isso para menos ou para mais. Inclusive, muitas empresas reduzem para menos, elas não pagam dividendos muitas das vezes. Um fundo imobiliário ele é obrigado por lei e ele não tem como mudar isso. Ele tem que distribuir 95% e ele não tem nada que ele possa fazer. Mínimo, tá? 95% é o mínimo. Eu não coloquei no slide aqui, mas é o mínimo a ser distribuído. Às vezes ele distribui 100% do lucro. Então, por isso que fundos imobiliários eles são um melhor ativo gerador de receita, de dividendos. A gente pode observar também que o FII, ele tem essa obrigação de distribuição semestral, mas a grande maioria distribui mensalmente. A gente viu algumas exceções durante a pandemia, mas era uma época de exceção. Então, os fundos reterão o caixa para se preparar para o inverno rigoroso, que talvez viesse, para alguns vieram, outros não, mas no semestre tem que fazer o ajuste e distribuir 95% do lucro, tá? No artigo 12, ele fala ali algumas vedações do administrador, o que o administrador não pode fazer, também traz uma maior segurança para o investidor. Depois, ele comenta ali sobre o titular das cotas, né? Ele não responde por qualquer obrigação legal ou contratual relativamente aos imóveis e empreendimentos integrantes do fundo ou da administradora, que é o artigo 13. O que isso quer dizer? Teve um influencer, aí, um youtuber no passado,
mais ou menos um ano e meio, ele comentou que se o fundo devesse dinheiro, os cotistas teriam que aportar dinheiro no fundo para repor aí esse déficit. E isso não acontece, pessoal. Nenhum cotista é obrigado a colocar dinheiro no fundo. Tem uma exceção. Qual que é a exceção? É quando você subscreve um direito de cotas. Aí o fundo faz uma emissão, ele pergunta quem quer comprar cota. Você vai e se reserva, você vai comprar as suas cotas. Aí sim você se vê obrigado a cumprir a obrigação de aportar o dinheiro referente à quantidade de cotas que você aceitou, que você quis comprar durante uma emissão. Mas fora isso, a gente não tem nenhuma outra obrigação legal do cotista aportar dinheiro no fundo imobiliário. Essa lei, pessoal, é uma lei bem enxuta, ela tem menos de 25 artigos. Se você quiser ler depois a liteira de ponta a ponta, ficou com alguma dúvida, pergunta para mim lá no... Pode perguntar agora no chat, ou perguntar no canal de fundos imobiliários, eu vou esclarecer para vocês. Tá bem? Avançando aqui, ó, quais são os principais atrativos dos fundos imobiliários? Aí a gente tem, primeiro, né, em relação a um imóvel, por que investir no fundo imobiliário e não no imóvel físico? Bom, o fundo imobiliário ele tem investimento inicial mais baixo, ele tem rendimentos mensais isentos de imposto de renda. Ah, Felipe, eu tenho uma casa de aluguel e eu nunca paguei imposto de renda. Bom, você deveria, você está sonegando, isso daí é um crime, você pode ser responsabilizado por isso, caso venha a ser pego, e você tem ali uma situação que é de desconforto, que você está fazendo algo que você corre o risco de ser pego fazendo. Já nos rendimentos mensais dos FIIs, não, ele, por força de lei, é isento de imposto, tá? A ideia dos fundos imobiliários que tenham mais de 50 cotistas, desde que o cotista não tenha 10% do patrimônio do fundo em cotas, aí ele pode ter essa isenção do imposto de renda, tá, pessoal? Força de lei. Diversificação de imóveis. Com 200 mil reais, você vai, dependendo da cidade, do bairro, né, de vários fatores, com 200 mil reais você só compra uma casa de 50 metros quadrados, um apartamento de 50 metros quadrados. Aqui na minha cidade, eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo, 100 quilômetros ali da capital, a gente acaba tendo aí um imóvel, uma residência, vai comprar, vai pagar 200 mil reais nela, com sorte você consegue 900 reais de aluguel. Com sorte, você consegue 900 reais de aluguel. Então, ou seja, é um contrato para um imóvel, tá? Um monoinquilino, monoimóvel. Um contrato de padrão, né? São aí 30 meses, se não me engano. Multa de rescisão de 1 mês. Depois de 12 meses, o cliente, o inquilino pode sair e não te paga nada. Só tem como lidar com 30 dias de aviso prévio. Um fundo imobiliário você vai ter. Vou dar um exemplo aqui, BRCR. Um fundo, 14 imóveis, 2 estados, 2 cidades, 71 contratos de locação. Não é uma recomendação, é só um exemplo. A gente tem fundos aí que tem muito mais contratos de locação. Você vai montar em uma carteira estruturada diversificada, sem fazer muita força, você vai colocar ali uns 150, 200 contratos de locação dentro de um fundo imobiliário, de uma carteira de um fundo imobiliário. Agora é uma reflexão que você tem que me fazer, né? Você vai se fazer, e se você quiser me devolver a resposta, fica à vontade. O que você prefere? Ter um inquilino, um contrato de locação, ou pelo menos 200 contratos de locação? Então, assim, investir em fundos imobiliários é fazer investimentos imobiliários com mais tranquilidade, inteligência e assertividade. Menos burocracia, você não tem que lidar com o corretor, você não tem que lidar com cartório, você não vai lidar com inquilino, você não tem que pegar fila, você não tem que ir no banco pagar imposto, pagar nada. Você consegue fazer tudo através do home broker, do celular, da plataforma, tá? Você consegue usar o computador para comprar tudo, suas cotas. Então, assim, você tem uma tranquilidade muito maior investindo através de FIIs. Uma maior facilidade, tá? Gestão profissional.
De novo, você vai ter, igual comentei no caso do fundo de Macaé, contratou um consultor imobiliário para prospectar possíveis locatários. Gestão profissional é isso. Deu um problema com o inquilino. Santander deu problema com o inquilino do fundo RBVA. Entrou com ação judicial. Um corpo jurídico próprio do fundo protegeu o interesse do fundo e do cotista, e o Santander perdeu todas as medidas judiciais que tentou. O processo está em curso ainda, mas perdeu o liminar, perdeu agravo de instrumento, depois entrou lá com uma outra liminar, perdeu também, num outro processo. Então, assim, você tem uma gestão profissional, você tem advogados de primeira linha para defender seus interesses, que são os mesmos do fundo, na maioria das vezes, né? Ou melhor, o fundo ele protege o interesse do cotista. Às vezes você pode estar em divergência com a mentalidade do gestor, porém, ele vai proteger o interesse do fundo, do patrimônio do fundo e, consequentemente, do cotista. Você vai ter um administrador, você vai ter um auditor independente, um escriturador, um custodiante. É toda uma estrutura profissional que vai te proteger, que vai te respaldar nessa modalidade de investimento. Melhor liquidez. Você quer vender uma casa, você vai vender um imóvel. Quanto tempo você vai levar para vender? É geralmente muito tempo, né? Você não consegue vender rapidamente um imóvel, a menos que você queime ele por um valor muito baixo em relação ao valor de mercado. Agora, quando a gente observa um fundo imobiliário, você consegue vender ele, você pendura a ordem no home broker, paga ali a diferença, o spread, caso tenha, ou pendura a ordem, espera alguém pagar seu preço, ou você vende pelo preço do outro, mas você consegue vender rapidamente. Outra questão, você consegue fracionar a sua venda. Num imóvel, você não vai vender a sacada, você não vai vender o banheiro, você não vai vender a sala. Numa carteira de fundos imobiliários, se você tenha 10 cotas, 100 cotas, você escolhe o quanto você vai vender. Você pode vender uma cota. Você tem 2 cotas, você vende 2. Pronto. Você fez uma liquidez caso você queira. No imóvel, você não tem essa facilidade, nem essa possibilidade. Agora, a gente pega para olhar o menor impacto de inadimplência e a diversificação de locatários. É o que eu comentei ali em cima, com relação à diversidade aí de contratos, de inquilinos. Tá? Ou seja, é uma grande facilidade dos fundos imobiliários que a gente tem. Por que investir em imóveis, Felipe? Bom, a gente sempre viu, tradicionalmente, historicamente, todo mundo conhece alguém aí que tem um parente ou um amigo que ficou rico com imóveis ou que tem uma boa vida graças aos imóveis. Aí a gente acaba tendo essa referência. Eles antigamente compravam um terreninho, construíam uma casinha, vendiam essa casa ou locavam a casa. Atualmente, se tornou muito difícil você comprar um terreno para construir. Tem-se um valor aí muito mais alto. Então, o que a gente começa a fazer? Como se tornou muito difícil, você vai comprar um terreno que você não tem como comprar à vista na maioria das vezes. Você não vai financiar para construir, para vender depois. A conta não vai fechar por conta dos juros. Às vezes você ainda tem que pensar na mão de obra do material. Efetivamente, você acaba não tendo como construir. Então, o que você passa a fazer? Investe via fundos imobiliários. Retorno dos fundos imobiliários está perto de 11% ao ano. Volatilidade mais baixa do que as ações, ele rabisca menos. Então, imagina só você ganhar aí perto de 11% ao ano, na média, dos últimos 10 anos. Não quer dizer que os próximos 10 sejam iguais, mas os últimos 10 anos foi isso, 11% ao ano de retorno. Imagina aí você com esse retorno de 11%. Como você se sentiria com ele? Você se sentiria provavelmente muito tranquilo, muito confortável, acredito eu. Enfim, essas são as vantagens de se investir em fundos imobiliários em relação ao imóvel tradicional. Eu acredito que você deva investir em imóveis, eu acredito que você deva investir em imóveis através de fundos imobiliários. Eu acho que era isso. Agora eu vou voltar a tela para mim, acabou a minha apresentação. Eu vou falar aí rapidamente, para não estourar o tempo, sobre carteira e estruturação de carteira. Perfeito, Felipe. Cara, conteúdo bem legal. Essa parte de legislação
de fato, ela não é uma parte trivial, né? É uma coisa que é um pouco maçante, mas que quem quer investir, quer entender melhor como funciona a estrutura do fundo, precisa entender, né? Você precisa saber porque ocorrem os eventos, como o Felipe falou, e é importante saber de que lado a lei está e quais são os direitos do cotista aí. Muito legal, cara. Gostei bastante. Pessoal que quiser tirar alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa também, podem ficar à vontade, tá? Vou esperar aí o pessoal mandar algum feedback, ver se o pessoal tem aí alguma manifestação, a gente está aí com alguns participantes. Quem quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fica à vontade. E enquanto eu espero, vou comentando sobre a estruturação de uma carteira de fundos imobiliários, tá? Acho que o primeiro passo é diversificar entre setores. A gente pode pensar aí em 5 grandes setores. A gente tem lajes corporativas, shoppings, galpões logísticos, fundos de fundos e recebíveis imobiliários. Acho que esses são os grandes setores. E é nele que, por uma questão de fundos mais líquidos, fundos maiores, fundos mais diversificados entre imóveis e inquilinos, estarão ali as maiores oportunidades para você montar a base da sua carteira. Imagino que você possa colocar aí de 70% a 80%, a depender do seu perfil de risco, da sua carteira de FIIs, nesses 5 grandes setores. E já vou responder a pergunta do Ronaldo, uma pergunta muito legal, pergunta que a gente ouve bastante. E os outros 20% a 30% da carteira, a gente pode tentar colocar em alguns setores aí menos tradicionais ou setores menores, para tentar trazer um pouco mais de rentabilidade para a carteira. A gente pode pensar no setor hoteleiro, setor educacional, renda urbana, setor de varejo, tá? A gente teve agora um fundo que é de desenvolvimento voltado para a moradia estudantil que está construindo ali os portões ali da USP, no portão 3 da USP. A gente já tem aí já tivemos uma conversa no passado para montar fundos imobiliários de estádio de futebol. Então, assim, são diversas oportunidades que a gente tem para investir no mercado imobiliário. A gente tem agora novos fundos de varejo, tem crescido muito, fundos aí também de universidades, fundos educacionais também têm crescido, fundos residenciais, uma nova dinâmica, um novo setor dos fundos. A gente acaba tendo aí alguns fundos com essa característica, tá? O que é? O fundo compra um imóvel residencial e loca para pessoas físicas igual a nós. Então, assim, tem uma diversidade muito grande, é muito interessante essa parte aí dos fundos imobiliários, com muitas oportunidades. 70% a 80% nos grandes setores, 20% a 30% nos setores menores, em busca de tentar puxar aí o yield da sua carteira, né, os rendimentos um pouco para cima. Quantos fundos ali? Eu gosto de colocar de 12 a 15 fundos. Se você não tem muito tempo para acompanhar, coloca aí uns 10, pelo menos, de 2 a 3 fundos de cada setor desses 5 grandes, e dos setores menores, um fundo ali já está legal para você colocar. Já ficar de uma maneira aí mais interessante. Acho que essa é a minha visão. Percentual de alocação, de 2,5% até 10% por ativo, tá? 2,5% a 10% por ativo, acho que está interessante. A gente tem aí em torno de uns 100 fundos bons em pontos de estudo, no meu ponto de vista hoje, talvez um pouco mais de 100 a 110 fundos para estudo hoje. E com esses fundos, com esse cenário de estudo, você consegue estruturar bem a sua carteira. Não teria por que colocar mais de 10% no único fundo, no meu ponto de vista, a menos que você conheça muito bem a indústria, saiba muito o que está fazendo, tenha estudado profundamente determinado fundo. Se não, de 2,5% a 10%, maior parte da carteira nesses 5 grandes setores e um pouco menos nesses setores menores, para tentar puxar um pouquinho mais a carteira. Se não quiser, você estrutura a carteira apenas nos 5 grandes setores, coloca aí 2 de cada, 2 dos principais, e dificilmente você vai errar no médio e longo prazo. Você vai ter uma rentabilidade positiva, muito provavelmente, tá?
Pode ser que fique um pouco abaixo do IFIX, pode, mas perder dinheiro com 10 fundos entre os mais tradicionais hoje, né, dos mais líquidos de cada setor, multiativo, multi-inquilino, dificilmente você vai conseguir o que eu consideraria aí uma proeza, tá? Sobre a pergunta do Ronaldo, se é hora de comprar FIIs, eu entendo que sim, tá? Eu entendo que sim, a gente tem boas oportunidades tanto em emissões quanto no mercado secundário, tem que garimpar um pouquinho, mas você tem boas opções aí, boas ferramentas. Agora, sobre o fundo agro aí que ele mencionou, terras agrícolas, né? Bem, esse fundo, né, tem dois aí, na verdade, terras agrícolas é um só. Ele é um fundo novo, recente, ele deve estar aí com próximo de 6 meses aí de mercado. Ele lembra mais para mim um fundo de crédito agrícola, aí um fundo de CRA, que necessariamente aí um fundo imobiliário em si, né? Ele tem lastro em terras imobiliárias, porque ele tem que ter, para ser um fundo imobiliário, ele tem que ter lastro no imóvel, e aí são essas terras agrícolas que ele tem como lastro, mas ele é uma situação um pouco mais complexa, tá? Ele tem uma situação um pouco mais complexa, que é a estruturação aí, crédito, uma questão de recompra depois das terras. É uma operação aí um pouco mais difícil, não seria para o investidor iniciante compreender essa estruturação no todo. Não quer dizer que o fundo seja ruim, não quer dizer que o fundo tenha ido mal ou que ele tenha uma performance ruim. Ele até conseguiu alocar o capital dele bem rapidamente, mas a estrutura dele é um pouco mais difícil de ser compreendida, eu diria assim, foge da normalidade do padrão dos fundos imobiliários e, enfim, acho que é isso, né? Eu particularmente não tenho esse ponto na minha carteira e eu também aí gosto de entrar em fundos que tenham um pouco mais de histórico de gestão, tá? Acho que pelo menos 6 meses de gestão, mas acho que um ano é o mais legal, mas 6 meses já fica bem interessante. E eu acho que é isso, tá? Eu penso que no início você deveria focar mais no que é tradicional e se quiser colocar esse fundo num desses setores que eu mencionei, que são aí um pouco mais distintos, aí você acompanha o trabalho do gestor, vê aí o resultado que ele já entregou, como ele remunerou o capital dos cotistas que estão lá dentro e vê se vale a pena ou não. A gente tem 3 fundos aí do agronegócio, um é o QAGR, outro é esse que você mencionou aí no chat, que é o Risa Terrax, e agora saiu o Betal, tá, da administradora do BTG, é o fundo agro do BTG. São 3 fundos, acho que eles devem se popularizar no mercado de FIIs, seja via mercado de FIIs, ou seja, na nova modalidade que a gente vai ter, que é o FIAGRO, mas eu entendo ainda que, como por ser um setor novo, a gente tem que estudar mais, ter um pouco mais de cautela. Rendimento de FII é variável com variação da cota de dividendo, liquidez é imediata ou D28. Liquidez do fundo imobiliário é D mais 2, igual a uma ação. O rendimento do FII, ele varia ali mês a mês. A fórmula do dividend yield, ele envolve o preço sim em conta. Mas quando você compra o fundo, a sua conta vai mudar. Você vai começar a olhar para o dividend on post, que é o quê? O que você recebe pelo que o fundo... aliás, percentualmente é o que você recebe pelo que você teve, né, recebeu, pelo que o fundo te pagou. Imagina assim, você comprou a cota 100, o fundo pagou R$ 1, você recebeu 1,50, você recebeu 1%. É R$ 100, quase que eu erro aqui a conta ao vivo, uma conta fácil dessa, imagina, que vergonha. O fundo era R$ 100 a cota, ele paga R$ 1, você está recebendo 1%. A cota subiu para 1,50, para 150, está pagando o mesmo R$ 1. Percentualmente, o dividend yield vai cair dele, né? De 1% vai cair ali para menos. Agora, você está comprando a 100, você ganhou 50 da variação da cota e ainda está recebendo o mesmo R$ 1. Seu dividend on cost permanece em 1%, tá? Então, você tem que fazer aí essa pontinha aí, tá certo? Eu acho que é isso, Lucas. A gente já está aí com 1 hora de live. Não sei se alguém aí, perto de 1 hora de live, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se ficou claro aí a resposta do Jonas, do Ronaldo, do Igor, que tinha mandado lá atrás também.
Não sei Ó, como tá tá. chegando algumas perguntas aqui. O Theo Orkton, ele perguntou, para não ter que pagar imposto sobre o lucro imobiliário, a compra de fundos imobiliários entra como investimento em imóveis? E o Alessandro perguntou como as corretoras costumam cobrar as taxas no momento da compra das cotas, ou assim, como funciona essa cobrança de cota? Está muito acostumado lá com come cota, como que funciona isso? Tá. Fundo imobiliário não tem come cota, você não tem essa antecipação de imposto, você não vai pagar por isso. A maioria das corretoras não cobra corretagem de fundos imobiliários, então, se você vai comprar, você não vai pagar nada para a corretora. Geralmente você paga ali para B3, das taxas que são padrões, como taxa de liquidação, emolumentos, é o que você vai acabar pagando ali, mas corretagem você não paga, tá? Sobre o imposto, você tem que pagar imposto no lucro da alienação das cotas. Igual esse exemplo que eu dei. Ah, ele estava ali a R$ 100 pagando R$ 1 por mês, estava ganhando 1%. Aí subiu para 150, você está recebendo o mesmo R$ 1 por mês. Só que você olha para o lado, tem um fundo com uma qualidade parecida, pagando R$ 1 por mês, custando 120. Aí você fala, vou vender um pouco dessas cotas aqui, vou ganhar R$ 50 por cota, vou comprar outro fundo que está mais barato, né? E está pagando a mesma coisa. Você vende, você vai ter que pagar 20% sobre o lucro auferido na venda das cotas. Isso não tem como escapar, infelizmente. O que é isento são os dividendos, tá? Pagos aí para as pessoas, né? Os cotistas recebem do fundo, isso é isento. Agora, o lucro obtido da alienação de cota, você tem que pagar, não é isento, infelizmente. E para comprar, você compra as cotas ali pelo home broker normal ou pela mesa da sua corretora. Se for via emissão, tá? Você acaba pagando algum custo, tem o custo unitário de distribuição do fundo, aí você vai pagar por isso, geralmente vem incluso no valor da cota. A cota era R$ 100, custo de distribuição R$ 3,70, você vai pagar R$ 103,70 na cota. Então, você vai pagar o valor direto ali da cota. Você não paga ele separado para a corretora, tá? Não é uma taxinha que vem. Você tende a pagar geralmente quando é assim, é uma oferta pública, uma emissão. Quando é simplesmente um mercado secundário, diversas corretoras não cobram corretagem dos cotistas que vão comprar os imóveis aí dos fundos imobiliários. Um outro ponto também, carteira diversificada. Quanto eu consigo para diversificar uma carteira? Pessoal, com R$ 1.500 você consegue manter uma carteira diversificada. Qual que é o yield médio do IFIX? Está perto ali de 0,55% ao mês. Então, a ideia é montar uma carteira que pague pelo menos 0,55 ao mês, para empatar aí com o IFIX, né, que é o benchmark para de referência. E aí você vai ter também a valorização das cotas que você pode vir a ter. Tá? Acho que o foco, o pensamento seria mais esse. Bom, excelente. Eu acho que já deu para tirar muitas dúvidas. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Felipe, foi muito legal mesmo essa masterclass. Eu acho que a gente conseguiu trazer bastante conteúdo para o pessoal aí estar querendo conhecer. E eu vou aproveitar agora para mostrar para vocês que assim o TC ele tem uma série de canais, além de todas as ferramentas, além do Trade Ideas, do Mover, do Matrix, tem várias outras ferramentas e dentro dessas ferramentas a gente tem a possibilidade dos canais, tá? Muita gente fala, mas o Master, mas, gente, tem muitos canais muito legais no TC, tá? Eu queria mostrar para vocês aqui também um pouquinho de como funciona isso dentro do TC, porque de fato, muita gente ainda não conhece, tá? Essa aqui é a plataforma do TC, basicamente eu estou aqui no canal, você entra, quando você se cadastra, você cai aqui na home, onde você pode ver as informações do Expresso, né, do Mover, as cotações que a gente tem no TC, tanto principalmente no mobile, você consegue acompanhar as principais notícias, a agenda do dia, enfim, tem muita coisa legal, mas o que eu quero mostrar principalmente é aqui, ó, os canais.
Quando você acessa a plataforma, tanto pelo aplicativo mobile quanto a web, você tem aqui o maisinho aqui dos canais. Quando você clica nesse maisinho, desculpa pessoal, você tem todos os canais do TC que você pode entrar. E olha só quantos canais são, tá? A gente tem todos esses canais e todos que não possuem master na frente, que são os exclusivos, claro, para os nossos assinantes, eles têm um conteúdo diferenciado nos canais. Só que todos que não têm são canais gratuitos, que é só você vir aqui, ó, clicar e entrar até ficar com o verdinho, ele vai aparecer aqui para você, tá? Você vai ter uma lista aqui com todos os canais que você pode acessar, e um deles é o canal de fundos imobiliários, que é justamente esse canal gratuito, onde o Felipe está diariamente aqui trazendo vários conteúdos gratuitos, conteúdo de altíssima qualidade, tá? E que vale a pena todos os investidores entrarem. Então, assim, para quem ainda não tá no TC, ainda não usa a plataforma, se cadastra, entra nos canais aqui e entra em todos, você não vai pagar nada por isso, e pelo contrário, você vai ter acesso a canal de agronegócio, análise fundamentalista, técnica, criptomoedas, dólar, fundos de investimento, imposto de renda, né? Muita gente perguntou aqui, mercados e futuros, opções, enfim, tem muita coisa legal que eu acho que vale a pena todo mundo acompanhar, tá bom? Esse é o recadinho final que eu gostaria de mandar para o pessoal, tá? Dizer que o Felipe vai continuar no nosso canal de fundos de investimento lá dentro do TC, tá? E dentro dos fundos de investimento, a expertise dele são fundos imobiliários. Mais uma outra informação relevante, a gente vai postar isso no YouTube para vocês, tá bom? Então, a gente vai divulgar esses links, podem divulgar para os amigos, para a família, para todo mundo. E quem ainda não se inscreveu no TC, eu acho que vocês poderiam se inscrever. Muito obrigado aí a todos, agradecer principalmente o Felipe pela parceria, por ter trago tanto conteúdo legal nesse feriadão de carnaval, e a gente pode ir fazendo, evoluindo essa nossa masterclass, desdobrando e entrando em assuntos um pouco mais avançados aí nas próximas, né, Felipe? Não, com toda certeza. A ideia é abordar mais assuntos sobre FIIs, a gente vai especificar na próxima aí, provavelmente uma montagem de carteira, a gente vai trazer algumas informações sobre o panorama de 2021 para FIIs, embora tenha o texto no TC School que eu mencionei, se alguém quiser ler, pode ler lá, depois pode fazer um comentário aqui à parte e entrar nos segmentos mesmo de fundos imobiliários e especificar isso, esmiuçar no detalhe. Tá? Acho que a gente vai agregar muito a nossa audiência e também ao assinante, ao usuário da plataforma como um todo. Excelente. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Até, pessoal.